Olá, caros alunos do curso técnico em serviços jurídicos. Eu sou a professora Socorro Salles e vou estar com vocês ao longo desse curso ministrando a disciplina de Direito Civil. Antes de nós iniciarmos propriamente o nosso conteúdo, eu gostaria brevemente de fazer uma apresentação sobre mim. Como eu falei, meu nome é Socorro, eu tenho formação em Direito, graduação em Direito e em Psicologia, sou advogada há 9 anos, milito inclusive na área do Direito Civil, fui conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí durante 2 anos e atualmente eu sou advogada, como eu falei inicialmente, e também professora universitária. Então, essa é a minha formação. Gostaria, então, que nós pudéssemos aproveitar ao máximo o nosso curso para que vocês possam entender esses conceitos desse ramo tão importante do direito, que é o direito civil. Bem, então nessa aula de hoje, nós vamos iniciar a videoaula número 1, nossa primeira videoaula, em que nós vamos trabalhar o assunto, o conceito de pessoas naturais e jurídicas, dos bens e dos fatos jurídicos. Antes de nós adentrarmos propriamente sobre esse tema, nós vamos fazer algumas breves considerações acerca do direito civil. Então, nesse momento, eu vou apresentar para vocês rapidamente o que é e do que trata o direito civil. Na verdade, o direito civil, ele é o ramo do direito que regula as relações privadas entre os indivíduos, do seu nascimento até a sua morte. Então, o direito civil, ele regula as relações pessoais e patrimoniais do indivíduo. Daí porque ele tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Bem, rapidamente falando um pouco sobre a evolução do direito civil, nós sabemos que ele teve origem no direito romano e ao longo dos séculos ele passou por muitas transformações. Aqui no Brasil nós tivemos 2 marcos importantes do direito civil, que foi a promulgação do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002, que é o código que está atualmente em vigor. Bem, o Código Civil de 2002, que é esse que nós vamos estar estudando, que é o que está em vigor, ele possui, só para vocês terem uma ideia, 2.046 artigos, e que tratam de variados temas das relações jurídicas no setor privado. O nosso Código Civil, ele tem uma composição em que ele está dividido em uma parte geral e uma parte especial. A parte geral é essa que nós vamos iniciar o nosso estudo hoje, que trata das pessoas, do estudo das pessoas, como eu já falei anteriormente, natural e jurídica, dos bens e dos fatos jurídicos. E a parte especial, nós vamos então estar estudando posteriormente com as aulas que vão se seguir. Vamos então iniciar o nosso estudo da parte geral. Bem, vamos começar a falar sobre o conceito de pessoa natural e jurídica. Para que nós possamos entender o que são as pessoas naturais e jurídicas, nós temos primeiramente que entender qual a acepção jurídica do termo pessoa. O que é pessoa? E aí nós vamos nos reportar ao que diz a doutrina tradicional. Segundo a doutrina, pessoa é todo ente físico ou coletivo, suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Bem, então a pessoa é esse ente, que pode ser individual ou coletivo, ou seja, pode ser um ser humano ou um agrupamento humano, e que tem direitos e obrigações. Cada pessoa, ela tem uma personalidade, ou seja, liga-se à ideia de pessoa a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, que é a personalidade. Ou seja, toda pessoa tem personalidade. E com isso, nós podemos dizer que a personalidade, ela tem a sua medida na capacidade. O próprio Código Civil, no seu artigo 1º, ele prescreve que toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Ou seja, ele está estabelecendo um conceito de capacidade, onde a capacidade é a medida da personalidade. Toda pessoa tem personalidade e a personalidade está vinculada à capacidade, que é a forma em que a pessoa tem de contrair direitos e obrigações.
Muito bem. E aí, a partir desse entendimento do que seria o conceito de pessoa, personalidade e capacidade, nós vamos começar detalhando o conceito de pessoa natural e depois o conceito de pessoa jurídica. Pessoa natural, segundo a orientação dos civilistas, da doutrina tradicional, é qualquer pessoa, ou seja, para que seja pessoa natural, basta que o homem exista. Então, qualquer um é considerado pessoa para efeitos civis. Essa é a definição de pessoa natural. Muito bem, então, a partir daí, nós podemos fazer uma delimitação do início e da extinção da personalidade natural. O início da personalidade começa do nascimento com a vida. Então, bastou a pessoa respirar, ela nasceu com vida, ela já iniciou a sua personalidade jurídica. E se extingue com a morte. Bem, nós podemos dizer, então, que o início da personalidade natural é com o nascimento e a extinção é com a morte. Quando eu falo de extinção da personalidade, eu posso dizer que a personalidade ela cessa com a morte real ou morte presumida. Então, nós temos dois tipos de morte para efeitos civis. A real, que é a que todo mundo conhece, que é a morte natural, e tem a morte presumida. A morte presumida é uma situação, vamos pegar aqui um caso para vocês entenderem. Imagina uma situação em que uma pessoa ela se encontra desaparecida. Imagina um parente seu que se encontra desaparecido. Nesse caso, qualquer pessoa interessada, ou mesmo o Ministério Público, poderá pedir a declaração da ausência dessa pessoa, para efeito de morte presumida. Ou então, vamos pegar casos em que uma pessoa ela se encontra em uma situação de uma morte provável, como, por exemplo, numa catástrofe, num incêndio, um prisioneiro de guerra. Nesse caso aí, após esgotadas todas as buscas, a chance de sobrevivência, é declarada a morte presumida. Então, é como se essa pessoa realmente tivesse morrido. É a morte jurídica dessa pessoa. Então, aí nós podemos, então, trabalhar esse conceito de morte ligado à ideia da pessoa. Concluindo, o início da personalidade acontece com o nascimento com vida, mesmo que depois o recém-nascido morra, mas se ele respirou, ele nasceu com vida, ele tem personalidade e se extingue com a morte, que pode ser a morte real ou presumida. Bem, passando então desse entendimento, nós vamos trabalhar a individualização da pessoa natural. Como é que se individualiza uma pessoa natural? A pessoa natural é o ser humano. Como é que ele se individualiza? Bem, nós podemos dizer que a individualização da pessoa, ela acontece pelo nome, que é aquilo em que é o atributo que a pessoa tem, que a individualiza no seio da sociedade, na família, e também pelo domicílio, que é o local onde a pessoa exerce sua atividade social. Vamos começar, então, a falar do nome. O que é o nome? Todo mundo tem um nome. Nós vamos conhecer, então, o que é o nome para efeito jurídico. Então, o nome, ele é muito importante, porque ele integra a personalidade da pessoa, por ser o sinal exterior pela qual o indivíduo se individualiza, acaba sendo reconhecido, como eu falei, no seio da família e da sociedade e goza de uma proteção jurídica. Para vocês terem uma ideia, o nome ele tem um aspecto público e um aspecto privado extremamente importantes. O aspecto público é porque o nome, quando você tem um nome, esse nome ele passa a ser registrado no cartório de registro de pessoas naturais. Então, o que acontece? A partir do momento em que esse nome ele é registrado, ele passa a ter imutabilidade. O prenome, o primeiro nome, ele tem imutabilidade. Ele não pode ser mudado. Somente em casos expressamente autorizados por lei e com autorização judicial. Então, esse é o aspecto público do nome. Ele está sujeito a um registro. Ele tem uma imutabilidade decorrente de lei. E o aspecto privado do nome é que a pessoa que tem o nome, ela tem o direito de se fazer representar por esse nome, de se fazer chamar, de defender o seu nome de quem injustamente o injurie. Então, se você tem um nome e alguém utiliza indevidamente o seu nome, você pode, inclusive, buscar uma reparação legal para esse caso. Então, daí o aspecto privado do nome. Então, nós percebemos que o nome, por ter essa importância para o indivíduo, ele tem essa proteção jurídica. E aí nós podemos falar, então, dos elementos constitutivos do nome. O que compõe o nome? Nós temos o prenome, que seria o nome próprio, é o primeiro nome, que pode ser simples ou duplo, por exemplo, João ou João Augusto. É o prenome, é o primeiro nome. E nós temos o patronímico, ou nome de família, ou também chamado sobrenome, que todo mundo conhece, que é aquele nome
o sobrenome é aquele nome que tem as pessoas da mesma família. Por exemplo, João Augusto da Silva. O da Silva é o sobrenome. Todas as pessoas daquela família têm esse mesmo patronímico. Então, daí são os elementos constitutivos do nome. Bem, com relação ao domicílio, nós podemos dizer que o domicílio nada mais é do que a sede da pessoa. É onde ela se presume que está presente para efeitos de direito e onde ela exerce ou pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. No Código Civil, no seu artigo 70, que vale a pena vocês darem uma olhada, ele diz que ele fala sobre o domicílio, estabelece que o domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, tem que ter esse ânimo definitivo e estabelecer a residência. Esse é o conceito de domicílio. Bem, ainda falando sobre domicílio, vocês poderão observar o que reza os artigos 70 a 78 do Código Civil, que ele traça normas sobre o domicílio. Nós podemos mencionar também o que seria o domicílio profissional e a pluralidade domiciliar. O domicílio profissional seria o local onde a pessoa exerce a sua atividade profissional. Muitas pessoas, elas moram em uma localidade, mas elas exercem o seu trabalho em outra. Por exemplo, alguém que mora em Altos, mas que exerce sua atividade profissional em Teresina. O domicílio profissional dela seria a cidade de Teresina, onde ela exerce habitualmente a sua atividade laborativa. E existe também a pluralidade domiciliar. A pluralidade domiciliar é quando uma pessoa ela possui mais de uma residência. Existem muitas pessoas que têm mais de uma residência. Será considerado seu domicílio aquela em que ela foi encontrada. Então, imagine um cidadão que ele tem uma residência em Altos e outra em Teresina. As duas residências são consideradas seu domicílio. Então, ele tem uma pluralidade de domicílio. Qualquer um desses dois lugares será considerado seu domicílio. Muito bem. A partir desse entendimento aí, dessa questão da individualização da pessoa com o nome e com o domicílio, nós vamos entrar agora num assunto, um tema bastante importante, que é o tema da capacidade civil. Desse curso é um dos temas mais relevantes que vocês precisam entender. Então, a capacidade, como a gente falou, é a medida da personalidade. E quando eu falo de capacidade, eu faço uma divisão entre capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito é aquela capacidade que todo mundo tem, ou seja, é a capacidade própria de todo ser humano. Quando o ser humano nasce, até a morte, ele tem capacidade de direito. Então, ela é natural do homem. Negar a capacidade de direito é negar a qualidade de ser pessoa. Não tem como você negar. Todo mundo tem capacidade de direito. Mas a capacidade de fato, por sua vez, ela é diferente. Nem todo mundo tem capacidade de fato. Porque a capacidade de fato nada mais é do que a aptidão que o indivíduo tem para exercer por si só, pessoal e diretamente, os atos da vida civil. Então, nós percebemos que tem pessoas que têm capacidade de direito, mas não têm capacidade de fato. Por exemplo, um recém-nascido, um deficiente mental, eles têm capacidade de direito, que é próprio da sua qualidade de pessoa, mas eles não têm capacidade de fato, porque eles precisam ser representados por alguém que tem essa capacidade. Então, daí essa diferença. Ainda também, nós podemos trabalhar, ainda no que diz respeito à divisão da capacidade, nós podemos dizer que o indivíduo ele pode ter uma capacidade plena ou uma capacidade limitada. A capacidade plena acontece quando a pessoa ela tem as duas espécies de capacidade, tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de fato. Por exemplo, pessoas adultas, maiores de 18 anos, normais, elas têm capacidade plena. Tanto a de direito, que é reconhecida desde o seu nascimento, como a possibilidade de praticar por si só os atos da vida civil, que é a capacidade de fato. E tem também a capacidade limitada. A capacidade limitada é quando a pessoa ela só possui a capacidade de direito, mas não possui a capacidade de fato. Como naquele caso que eu expliquei, por exemplo, do recém-nascido. Ele pode herdar, ele tem capacidade de direito, mas ele não tem capacidade de fato. Ele tem que ser representado por alguém. Bem, a incapacidade, por sua vez, é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Então, como nós falamos, nem todas as pessoas têm uma capacidade plena. Existem pessoas com capacidade limitada. Então, quando a gente fala sobre esse aspecto, nós podemos dizer que existem situações de algumas pessoas que têm incapacidade. É quando a lei, ela restringe o exercício da capacidade civil.
Quando nós falamos de incapacidade, nós podemos falar da incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Ambas estão reguladas pelo Código Civil, sendo que a incapacidade absoluta está estabelecida no artigo 3º do Código Civil e a incapacidade relativa no artigo 4º do Código Civil. Vamos falar um pouco sobre a incapacidade absoluta. No artigo 3º, nós temos o rol, vocês vão dar uma olhada depois aí, e vão ver o rol de pessoas consideradas absolutamente incapazes. Quem é que é absolutamente incapaz? Quem não pode praticar por si só os atos da vida civil? Então, o que acontece? Na incapacidade absoluta, ocorre quando houver proibição total do exercício do direito pelo incapaz. Então, quando a pessoa ela tem capacidade absoluta, ela tem que ser representada por alguém. Se ainda assim o incapaz praticar o ato, esse ato será nulo. Imagine uma pessoa que tem um problema mental e ela pratica um ato da vida civil, ela celebra, por exemplo, um negócio jurídico, um contrato. Se ela não for representada por alguém, esse ato não terá validade jurídica, será nulo. Isso é incapacidade absoluta. A incapacidade relativa, como eu falei, está no artigo 4º do Código Civil e diz respeito àquelas pessoas que podem sim praticar os atos da vida civil, desde que assistidos por alguém que tenha capacidade civil. Ou seja, nesse caso da incapacidade relativa, a pessoa até pode praticar os atos da vida civil, mas ela tem que estar assistida por alguém que complete a sua vontade. Se ela ainda assim praticar os atos sem a devida assistência, esse ato poderá ser anulável. Por exemplo, os maiores de 16 anos e menores de 18. Para efeitos legais, eles têm incapacidade relativa. Nesse caso aí, eles até podem praticar um ato civil, mas eles têm que estar assistidos por seus representantes legais, para que aquele ato tenha validade. Bem, partindo então do entendimento que seria incapacidade absoluta e relativa, nós vamos falar um pouco sobre o Instituto da Emancipação. Quando nós falamos aqui de emancipação, nós temos que nos lembrar que a emancipação nada mais é do que a aquisição da plenitude da capacidade pela pessoa antes de completar 18 anos, que habilita essa pessoa para os atos da vida civil. Ou seja, quando a gente fala de idade, nós temos que o Código se posiciona da seguinte forma. O menor de 16 anos, ele é considerado absolutamente incapaz, ele não pode praticar pessoal diretamente os atos da vida civil, ele tem que ser representado. E o maior de 16 e menor de 18, ele é considerado relativamente incapaz, ele tem que ser assistido. Muito bem. Então, tanto uma figura como a outra precisa de outra pessoa para que complemente a sua vontade. Entretanto, existe também no Código Civil, no artigo 5º, o Instituto da Emancipação, que prevê que uma pessoa que menor de 18 anos, que não tenha atingido ainda os 18 anos de idade, ele possa, sim, praticar por si só os atos da vida civil, que é a emancipação, como você já deve ter ouvido falar. O artigo 5º, ele estabelece as formas de emancipação. Vocês vão ler, mas só brevemente falando, a gente tem a emancipação pelo casamento, por ato dos pais, a gente tem por sentença do juiz, quando a pessoa exerce um emprego público, enfim, são atos que capacitam a pessoa para a prática de atos da vida civil. É a emancipação. Vocês vão estudar aí no artigo 5º.